Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o ábaco chinês, ou Suanpan. Nós vamos explicar as 4 operações básicas utilizando esse instrumento e no final vamos explicar o método de extração de raízes. Então pessoal, este aqui é um modelo de ábaco chinês clássico. Vamos utilizar esse simulador que você pode encontrar na internet. Perceba que essa barra central divide no meio o ábaco chinês. Em cima temos o que chamamos de céu, embaixo temos o que chamamos de terra. Perceba nessa imagem, cada coluna representa uma casa numérica. A coluna da direita são as das unidades e assim por diante. Para registrar um número, devemos mover as pedras, que vamos chamar de contas, em direção à barra central. Aquelas pedras que estão afastadas da barra central não são contabilizadas. É muito importante entendermos que as contas ou pedrinhas mudam seus valores de acordo com a posição que ocupam. As pedrinhas ou contas na parte superior valem 5 na casa das unidades, enquanto as pedrinhas ou contas na parte inferior valem 1 unidade. Da mesma forma que na casa das dezenas, as pedrinhas superiores valem 50 e as inferiores valem 10. Vamos agora representar alguns números. Para representar o número 1, eu movo uma conta na coluna das unidades para a parte central. Para representar o número 2, eu levanto 2 contas para a parte central. E para representar o 5, bem, ao invés de mover as 5 contas para a parte central, eu posso mover para a parte central uma conta que está no céu. Para representar o 6, eu represento o 5 e adiciono ao 5 uma conta que vale 1 na terra. Para o 7, mais uma. Para o 8 e para o 9, dessa mesma forma. Para o 10, eu zero a coluna das unidades e movo uma conta das dezenas para a parte central. É como se você estivesse fazendo uma conta de cabeça e fizesse um vai e um. Para representar o número 32, por exemplo, nós subiríamos 3 contas nas dezenas e 2 contas nas unidades, até porque é um sistema posicional. Para representar o número 249, registraríamos 2 contas na coluna das centenas, 4 contas na coluna das dezenas e 9 na coluna das unidades. Agora, pessoal, nós vamos fazer algumas operações de adição com o ábaco chinês. Vou começar com um exemplo simples, 3 mais 4. Primeiro represento o 3 e agora, utilizando o método da troca, eu vou adicionar 4. Ou seja, vou subir uma conta do céu e retirar uma conta da terra. O método da troca consiste no seguinte: sempre que não houver contas da terra suficiente, devemos subir uma conta do céu e descer a diferença de volta na terra. Agora faremos 15 mais 8. Represento o número 15 e agora vou adicionar 8 unidades. Bem, sabemos que 5 mais 8 é 13. Então preciso registrar 3 na coluna das unidades e adicionar uma na coluna das dezenas, tendo então o resultado final da soma, 23. Agora nós vamos falar sobre a subtração no ábaco chinês. Utilizando as dicas e as orientações nos tópicos apresentados, vamos começar com um exemplo. Primeiro, 9 menos 4. Bem, vamos representar o 9 e agora simplesmente tiramos 4 unidades. Agora nós faremos um exemplo com troca. 12 menos 7. Representarei o maior número. Como eu quero tirar 7 das unidades, mas só tenho 2 na casa das unidades, eu faço uma troca. Pego emprestado uma dezena, que vira 10 unidades, e agora tenho 12 unidades para trabalhar, e assim subtrai 7. Vamos fazer a troca, e agora vamos retirar 7 unidades. Resultado da subtração, 5. Seguindo esse método da troca e as orientações nesse slide, podemos fazer qualquer subtração no ábaco chinês. Agora nós vamos falar sobre a multiplicação no Suanpan. Seguindo as orientações nesse slide, vamos começar com um exemplo. A multiplicação no ábaco é feita com uma série de adições. Vamos calcular 4 vezes 3, que é a mesma coisa de somar 4 3 vezes. Então fazemos 4 mais 5 menos 1, mais 4, certo? Mais, vamos pedir uma dezena emprestada e tirar a diferença, que é 6. Temos aí 12. 4 mais 4 mais 4. Para multiplicações maiores, o processo é o mesmo, só exige mais passos. Porém, outra forma muito boa de fazer é separando os números. Por exemplo, vamos fazer 163 vezes 2.
3 vezes 2 é 6. 60 vezes 2 é 120. E 100 vezes 2 é 200. Então temos o resultado 326, separando o número em partes. Agora, falando da última operação básica, vamos falar sobre a divisão. É óbvio que a divisão é o processo inverso da multiplicação, fazendo subtrações repetidas, ao invés de adições repetidas. Vamos então calcular 12 dividido por 3. Isso significa quantas vezes consigo subtrair 3 do 12. Nós temos então o 12, vamos subtrair 3 pela primeira vez, vamos subtrair 3 pela segunda vez, vamos subtrair 3 pela terceira vez e vamos subtrair 3 pela última vez. Ou seja, a quantidade de subtrações que eu faço é o quociente da divisão, e para divisões com resto, o número que sobrar no ábaco ao final é o resto dessa divisão. Agora eu vou explicar o método de extração de raízes usando o Swampam, que é mais simples do que parece, e consiste na técnica de fatoração que vemos na escola no ensino fundamental. Vamos calcular a raiz quadrada de 9. Primeira pergunta, qual é o menor número primo que consegue dividir o 9? É o 3. Então, à direita, vamos representar o número que vamos encontrar a sua raiz, e à esquerda do Swampam, nós vamos colocar os números primos que estamos dividindo. Primeira divisão que eu faço é pelo 3. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, 3 dividido por 3 também. Então, mais um 3 para o lado esquerdo. Resultado aqui é 1. Logo, perceba, temos aqui um par de 3. Para um par de números primos iguais aqui, vamos colocar um desse número primo multiplicando aqui na direita. Ou seja, tiramos esse par aqui e o 3 que representa o par vai multiplicar 1. 3 vezes 1 é 3. Este é o resultado final. A raiz quadrada de 9 é 3. Vamos agora fazer para um número maior. 81. Vamos fazer o seguinte. Qual é o menor número primo que consegue dividir 81? É o 3. Então, representamos o 3 na esquerda, dividimos, encontramos 27. Novamente, qual é o menor número primo que divide 27? É o 3 novamente. Temos 9. Qual é o menor número primo que divide 9? Como já vimos, é o 3. E o menor número primo que divide o 3 é o 3 de novo. Temos aqui 4 pares de 3. Ou seja, para esse par, levamos um 3 para multiplicar 1, temos 3. Para este par, levamos um 3 para multiplicar o 3 que já está aqui. 3 vezes 3 é 9. Esse é o resultado da raiz quadrada de 81, o 9. E assim, nós terminamos a nossa pequena aula sobre o ábaco chinês. Espero que vocês tenham gostado.